Eu gravo o vídeo hoje em 10/9/2021. Ontem, 9/9/2021, esse sujeito que acidentalmente ocupa a cadeira de presidente da República publicou uma nota pedindo a retratação ao Supremo Tribunal Federal por ele ter atacado covardemente os ministros do Supremo Tribunal Federal, notadamente o ministro Alexandre de Moraes, a quem ele o chamou no dia anterior de canalha, disse que iria enquadrá-lo e falou para ele pedir para sair. Acabou o tempo dele! Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Foi isso que ele disse, pede para sair Alexandre de Moraes. Disse horas antes lá em Brasília que ele não queria, mas se precisasse, ele iria jogar fora das 4 linhas da Constituição. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Isso é golpe, isso é a clara intenção de dar um golpe de Estado e implantar aqui no Brasil uma ditadura. É o sonho dele ser igual ao Maduro, aquele outro aloprado da Venezuela. A propósito, aqui eu vou abrir um pequeno parênteses para dizer que em relação ao meu último vídeo em que eu falo dele, muitas pessoas me chamaram de comunista. É bom deixar bem claro que os últimos países do mundo que ainda adota esse regime parcialmente é China e Cuba. E o Brasil é muito diferente desses países para quem tem essa pseudo-ideia, né, devido a uma limitação intelectual, de que se elegermos candidatos de partidos de esquerda, o Brasil se tornaria uma Cuba. Eles sempre falam isso. Vejam, nós somos uma democracia. O regime que vige aqui no Brasil é a democracia. Nós temos uma Constituição que prevê a tripartição dos poderes. Então, é impossível virarmos uma Cuba somente na ideia dessas pessoas limitadas intelectualmente. Fecho aqui o parênteses para não me alongar muito sobre esse assunto, tendo em vista que o nosso divertimento é outro. Pois bem, como eu ia dizendo, ontem ele publicou essa nota se retratando com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Teve até uma intervenção aí do ex-presidente da República, Michel Temer, enfim, vocês devem ter acompanhado isso na imprensa. Só que hoje, dia 10, poucas horas depois dele publicar uma nota, né, vergonhosa para os seus apoiadores, o gado dele, né, pessoas limitadíssimas intelectualmente, pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento para apoiar o que esse cidadão faz. Ele é totalmente aloprado, ele é atrapalhado, ele não sabe o que diz, ele não sabe como governar. Eu não sei por que ele está lá ainda. Somente esse grupinho apoia ele. Hoje ele já voltou a atacar o ministro Luiz Roberto Barroso sobre as urnas eletrônicas. Há quase 40 anos que ele vem sendo eleito por esse sistema que está no Brasil. E agora ele cismou que esse sistema não funciona mais. Ou seja, no mundo imaginário dele, ele arruma sempre um inimigo que é para ter assunto para publicar nas redes sociais, assim como o pessoal que apoia ele, inclusive aquela Carla Zambelli será a próxima presa, essa Bárbara do canal Te Atualizei também, que são tudo doentes por esse cara, serão presas por crimes contra a democracia e outras barbáries que elas fazem, destruindo reputações, enfim. Mas o fato é que hoje ele já atacou de novo o ministro Luiz Roberto Barroso. Vejam, ontem ele havia pedido retratação. Ou seja, ele é todo atrapalhado. Essas pessoas que ainda o apoiam, como eu disse, devido a limitação intelectual, certamente terão problemas futuros. Eu posso de cabeça aqui listar para vocês, vamos lá, a Sarah Winter, que era doente por ele, presa.
Aquele deputado Daniel Silveira, parece um pitbull, né? Doente por ele, preso. Roberto Jefferson, bandido, canalha, né? Muitas pessoas dizem, mas ele foi o delator do Mensalão, ele foi delator para não morrer na cadeia, ele chegou a ser preso, não sei se vocês lembram, inclusive ele não foi sequer reabilitado, já foi preso de novo, ou seja, reincidente, né? A ficha criminal dele está extensa, não pode se candidatar a mais nada, aliás, nem presidente do partido ele deveria ser mais. Então preso, só para lembrarmos, Roberto Jefferson, a Sara e esse deputado que parece um pitbull, o Daniel Silveira. Zé Trovão, preso. Outro doente por ele, acabou preso. Sérgio Reis, o apoiava, arrumou uma quizumba para sua vida aí, né? Vai ter que se explicar para a justiça. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que foi eleito apoiando esse débil mental, perdeu o cargo, né? Foi empichado e responde na justiça. Sérgio Moro, o cara tinha um dos melhores cargos da República, juiz federal, perdeu a sua carreira, teve que se mudar para os Estados Unidos porque pode ter problemas inclusive na justiça. Aquele Abraham Weintraub, né, teve que sair daqui fugido, senão seria preso. Então são a lista aqui dos que apoiam ele. O Gabriel Monteiro, um moleque que nunca prendeu sequer um ladrão quando era polícia militar, né, foi expulso da polícia militar e teve que se candidatar a vereador, senão seria preso. Isso aqui é o que eu estou lembrando agora. Tem mais uma lista aí, todos que apoiam o Bolsonaro. Eu disse ontem, no vídeo de ontem, que ele é igual um pé de mandacaru. O pé de mandacaru é uma espécie de cacto que tem no Nordeste brasileiro. Ele não dá sombra, não serve para nada, né? Só que ele tem um espinho desse tamanho. Então ele não dá sombra, não protege ninguém. Se você se encostar nele, você se estrepa. É o Bolsonaro. Não presta para nada e se você se encostar nele, se estrepa. Além dessa corja toda da saúde que apoiava ele, se treparam agora. E mais uns deputados que eu não estou lembrando o nome aqui também, que já se treparam lá e vão responder na justiça. Dito isto, conforme vocês podem ver aqui na capa da Veja, está escrito o seguinte, a Veja de hoje, capa da Veja dessa semana. Enquanto o Bolsonaro convoca manifestações antidemocráticas que alertam contra a ameaça do comunismo, isso é um mundo imaginário dele, né? Que no Brasil vai ter comunismo. Então é o mundo imaginário dele. E pregam que o inimigo do Brasil é o STF, no mundo imaginário dele está sempre arrumando um inimigo. Nós não temos inimigo nem externo e nem interno. Ele sempre elege, né, na imaginação dele um inimigo, e as pautas que interessam ficam de lado. Então, continuando, o inimigo do Brasil é o STF, atrapalhando a economia e o seu próprio governo. Os problemas reais dos brasileiros continuam. Os problemas reais, a revista Veja, de forma muito acertada, né, diz que os problemas reais, ou seja, o gás a quase R$130, comprei essa semana a mais de R$100, né? O preço da gasolina chegando a R$8 aqui em São Paulo, um absurdo. O ICMS não teve qualquer aumento, já falo aqui porque ele vende para o gado dele de que o aumento do combustível é a culpa dos governadores, porque os governadores recebem o ICMS do governo federal. Entretanto, o ICMS não teve qualquer aumento. O aumento foi na base de cálculo, que é do governo federal. Então é culpa desse canalha. Você que é tolo, bestializado e acredita, assim como em tudo que ele fala, né? Você acredita também nessa pseudo-ideia de que o aumento do combustível é culpa dos governadores. Ele está sempre arrumando um inimigo. O próximo é a possibilidade de racionamento de energia. Está na revista Veja, tá bom? Está na revista Veja. Então, além de tudo isso, alta nos preços em geral, nós ainda podemos ficar no escuro por culpa desse indivíduo. Como se não bastasse, os especialistas agora começam a explicar por que ele recuou dos ataques ao Supremo Tribunal Federal. Vejam, nós sabemos que as pessoas que defendem o aloprado do Jair Bolsonaro gostam de armas. Vejam, a teoria lombrosiana não existe mais, né?
Mas se estivéssemos naquela época, você pode perceber que as pessoas que apoiam ele têm alguma anomalia física, seja externamente, na cabeça e no corpo, seja internamente, sem cérebro, né? Então, a sorte deles é que a teoria lombrosiana já caiu por terra, né? Olha o que diz aqui, ó. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos que apoiam ele afeitos, gostam, são tarados por armas. E ele fez uma maquiagem na legislação, criando normas por meio de decreto, o que é totalmente inconstitucional, para que os seus apoiadores conseguissem armas de forma mais fácil. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal pautou o julgamento para declarar inconstitucional todos esses decretos que ele editou do jeito dele, né? Então, vendo que ele irá perder esses apoiadores, porque os caras só apoiam ele querendo armas, são tarados por armas. Se o Supremo Tribunal Federal declarar que isso é inconstitucional, irá cair a ficha desses caras, ele certamente perderá apoiadores. Outro ponto importante é que está aqui na capa do UOL: recuo de Jair Bolsonaro coincide com o julgamento do foro de Flávio. Te explico melhor. O Flavucha, o Flávio Bolsonaro, aquele da rachadinha lá, que montou uma loja de chocolate e teve lucros excepcionais, né, acima da média de todas as empresas do mundo, não sei como que ele conseguiu, né? Lavagem de dinheiro, né, pessoal? Se o Supremo Tribunal Federal declarar que as ações contra o 01, o Flávio Bolsonaro, deve correr na justiça de primeiro grau, ele cairá no colo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Os caras estão com um pau desse tamanho lá para pegar ele, entendeu? Todo mundo que pensa no Rio de Janeiro está louco para pegar a família Bolsonaro. Então, os promotores lá estão com um pau duro desse tamanho para pegar o Flávio na hora que ele retornar, porque ele quer o foro privilegiado, ele quer ser julgado pelo Supremo, né? Foi pautada para ser decidido lá no Supremo Tribunal Federal. Se cair o foro dele, ele volta para o Rio de Janeiro, aí a polícia vai para cima, a polícia civil do Rio de Janeiro, não a polícia federal, que ele está mandando em parte da PF, ele está mandando, né? Tanto é que ele só coloca lá para comandar quem ele quer. O caso voltaria para ser investigado no Rio de Janeiro, e aí, meus amigos, o Ministério Público já está com o dossiê pronto, porque os crimes cometidos por Flávio Bolsonaro foi antes, portanto ele deve responder lá na justiça de primeiro grau. Então é outro ponto que fez ele recuar. Mas os tolos bestializados por eles, família Bolsonaro, dizem sempre que a culpa é do sistema, arrumando sempre um culpado para a sua falta de conhecimento. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas está correndo a boca miúda aí nos grupos de WhatsApp que eu participo, tá? Só para dizer para você, eu estou infiltrado por aí. Então, quando o Messias manda uma mensagem, eu também escuto aqui. Ele manda mensagem para todos os grupos de WhatsApp e eu também participo aqui, inclusive aquela dos caminhoneiros, né? Dizem que o Carluxo não está nem aparecendo mais nas sessões da Prefeitura do Rio de Janeiro, com medo, porque houve a quebra do seu sigilo fiscal e telefônico. Está tremendo de medo. E agora sim, para encerrarmos, vejam. Pessoal tá doido aqui, ó. O presidente acaba de decretar estado de sítio no Brasil. Jair Messias Bolsonaro resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil Vergonha alheia. está em estado de sítio. Desculpa. O cara está emocionado por uma fake news que diz que foi declarado estado de sítio no Brasil. Eu acho que eles pensam que estado de sítio seria todo gado e um sítio comendo capim. Só pode, para estar feliz assim com estado de sítio. Estado de sítio, gente, é guerra, para quem não sabe, né? É golpe de estado. Enfim, em resumo, para você entender, é uma guerra. E eles estão chorando, emocionados, por quê?
espalharam a fake news, aliás, muito própria deles esse tipo de situação, né? Fake news. Deixa eu só tirar essa porcaria daqui. É isso, nosso divertimento de hoje. Sei que vai ter um monte de pessoas limitadíssimas intelectualmente dizendo que eu sou comunista, sem sequer saber conceituar o que vem a ser comunismo. Forte abraço e até a minha próxima publicação.